Senhoras e senhores, iniciemos os nossos trabalhos sobre a proteção de Deus. Há exatos 14 horas e 35 minutos. E na condição de presidente desta audiência pública, eu considero aberta a sessão. Quero convidar aqui para compor a mesa junto conosco o Cristiano Rezende, da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Hortolândia, e também a professora Vanessa, representante aí do pessoal da equipe gestora e coordenadora lá da Escola Paulina Rosa. Por favor, compor a mesa. Quero fazer um agradecimento especial a todos os alunos secundaristas lá da Escola Integral Professora Paulina Rosa, muito obrigado. Quero cumprimentar e agradecer aqui a mesa, citados da Secretaria de Finanças Cristiano e a professora Vanessa da escola, mas também cumprimentar meu amigo, colega de parlamento, o vereador Enoque, vice-presidente da comissão. Do meu outro lado aqui, o vereador Carlão, do Nova Europa, muito obrigado. E também a vereadora Márcia, esses vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Apresentando aos presentes que não me conhecem, eu sou Ananias José Barbosa, vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem por finalidade conduzir os trabalhos da presente audiência pública. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço em nome da Comissão de Finanças a participação de todos e todas que estão nos acompanhando, seja presencialmente ou virtualmente, a realização da presente audiência pública que objetiva a apresentação dos números, a apresentação de gráficos e anexos da Lei Orçamentária Anual, que é a LOAS, para o exercício de 2023. Eu informo que esta audiência pública ela está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: http://www.hortolandia.sp.leg.br. É com alegria e satisfação que conduzimos a presente audiência pública, lembrando que temos hoje presente aqui no plenário os alunos da escola, já citada anteriormente, a professora Vanessa representando o corpo gestor da escola, a qual solicito que encaminhe aos gestores os nossos agradecimentos, coordenador, diretor André, em nome dele cumprimento todos os demais. E isso nos deixa muito feliz, é gratificante, pois se nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, revestida dos mesmos direitos uns dos outros, devemos investir fortemente em educação, sobretudo para crianças, adolescentes e a juventude, por serem deles, desta faixa etária aí da sociedade, o futuro da nossa cidade, o futuro do Estado e o futuro do país. Eu nem vou perguntar o que vocês gostariam de ser quando crescer, né? Até porque alguns já são grandes, e nem o que pretende para o futuro, porque dificilmente em sala de aula a gente encontra alguém que diz que quer ser servidor público. Ser servidor público nos dias de hoje é ser missionário, é enfrentar grandes desafios. E é muito comum saber, e acredito que todos vocês jovens e adolescentes sabem, que em países desenvolvidos a participação popular na vida cotidiana no setor público é bastante comum, é bastante grande, e essa inserção naturalmente ela reforça a democracia
e valoriza a importância da transparência dos atos públicos no setor público, exercido seja lá por quem for. Dessa forma, ao final, nós vamos abrir para que algumas perguntas possam ser elaboradas. Mas, se não houver tempo hábil para isso, ainda permaneceremos essa semana com os canais de comunicação da Câmara, os canais oficiais aqui da Câmara, em especial os integrantes aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, para poder receber perguntas e questionamento de vocês, se assim o desejarem, para os presentes e também para aqueles que nos assistem. Pode enviar perguntas e podem enviar também sugestões, críticas, quando construtivas, são sempre bem aceitas. Na condição de presidente de Finanças e Orçamento, eu faço também um agradecimento especial ao presidente da Câmara, o vereador Paulão, que tem nos incentivado, tem trabalhado para que a Câmara fique cada vez mais próxima da comunidade, da sociedade. Aqui é a casa do povo, então é importante que o povo participe. Quero, por fim, nessas nossas palavras iniciais, permitir que as pessoas que aqui compõem a mesa possam dar o seu boa tarde e fazer a sua introdução breve para que a gente dê sequência no nosso trabalho. Desta forma, eu passo a palavra para o Cristiano. Vamos começar daí, Cristiano? Para que você possa dar o seu boa tarde para a gente iniciar a apresentação dos números. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço aqui o convite para vir aqui apresentar para vocês a Lei Orçamentária de 2023. E agradeço, Ananias, todos os vereadores aqui presentes. E vou tentar explicar para vocês aí de uma maneira fácil, para que todos entendam aí o que é, como que é o orçamento público, como que é o orçamento da Prefeitura de Hortolândia. Tá bom? Obrigado pelas palavras, Cristiano. Agora, com a palavra para cumprimentar vocês, a vereadora Márcia. Boa tarde, eu sou Márcia Campos, minha primeira eleição. Eu sou ligada à causa animal e conheço bem a escola de vocês. Sejam muito bem-vindos, alunos, a coordenadora Regina, a professora Vanessa e a todos que nos acompanham pela rede social. Obrigado, Márcia. Passo a palavra agora para o vereador Carlão, do Nova Europa. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vivian, que está aqui acompanhando a mesa, doutor Paulo, toda, Adriana, todo mundo está acompanhando aqui hoje. Agradecer aqui a presença do nosso presidente, porque eu e ele estamos nessa comissão já faz 2 anos, praticamente já está encerrando, temos umas 4 reuniões só. Fico feliz hoje por receber todos vocês aqui, será um prazer e gostaria que vocês voltassem mais vezes. Parabéns, presidente, pela convocação do jovem, porque nesse meio desses jovens aí vai sair algum vereador, alguma vereadora, então vocês acompanham. O futuro prefeito, um deputado federal, quem sabe, não é um presidente, Então, gente, parabéns pela presença, para a gente é uma honra receber vocês aqui, a nossa coordenadora, a Vanessa, e a professora coordenadora Regina, e a professora Vanessa. Então, todos vocês, obrigado pela presença. É uma imensa honra receber vocês aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas palavras, vereador Carlão. Quero aproveitar, antes de passar a palavra para o vereador Enoque, cumprimentar também o Eduardo, representante do Grêmio Estudantil. Está presente aqui? Então, parabéns, Eduardo. Passo a palavra agora para as suas considerações iniciais, o vereador Enoque. Agradecer a Deus por mais um dia, parabenizar o Ananias, presidente da nossa comissão, o Carlão, a Márcia, presidente da casa, por essa atitude de trazer o jovem mais próximo de todos nós que somos agentes públicos, O futuro da nossa cidade está em vocês. Então é importante que vocês participem e que vocês venham cada vez mais ao poder legislativo, porque aqui é que decide o futuro do nosso município. Parabéns a Regina, a Vanessa e o Eduardo, esse rapaz simpático aí, deve torcer para o Palmeiras, Gente boa. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, vereador Enoque, pelas palavras. Passo agora para as considerações iniciais e o cumprimento. A palavra para a professora Vanessa.
Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer representar o corpo docente da nossa escola e creio que nós teremos sim, não só vereadores, como também bons presidentes no meio dos jovens, tá? Obrigado, professora Vanessa. É importante destacar que a presente audiência pública ela cumpre ao disposto no artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, combinado com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é a planilha do orçamento da municipalidade, que ela estima a receita e fixa as despesas que serão executadas ao longo do ano vindouro, do ano de 2023. Nessa planilha, o Poder Executivo ele apresenta o planejamento de pagamento com pessoal, com aposentadoria, com os investimentos nas áreas de governo, como, por exemplo, podemos citar a saúde, a educação, a segurança, o esporte e a lazer, as obras, infraestrutura, etc. Com efeito, o orçamento público é um momento político em que a municipalidade, considerando o montante de receitas esperada pelas diversas formas de arrecadação pública, irá definir no que e no quanto gastar para poder atingir os objetivos constitucionais, na medida em que os recursos disponíveis são limitados e as demandas da sociedade são ilimitadas. Assim sendo, que tenhamos todos nós uma excelente audiência pública, solicitando desde já para que possamos, quando possível, facilitar os termos numa linguagem mais acadêmica, mais popular, mais fácil de compreensão, para que a gente possa elaborar os nossos questionamentos ao final. E assim, eu peço que o Cristiano assuma a condução da apresentação dos números, no momento em que eu solicito aos nobres colegas aqui presentes que desfaçam a mesa para poder visualizar mais facilmente o telão. Muito obrigado. Gente, boa tarde a todos e a todas novamente. Eu vou aqui apresentar para vocês como que ficou a Lei Orçamentária Anual de 2023. Para quem não me conhece, eu sou o Cristiano, eu sou economista da Prefeitura, trabalho lá na Prefeitura já há uns 16, 17 anos, tá bom? Mas antes eu vou falar um pouquinho aqui de planejamento na gestão pública, rapidamente, porque o orçamento da Prefeitura vai refletir o planejamento do governo, né? O governo foi eleito lá atrás, né? Tinha um plano de governo, tinha propostas para a cidade. De certa forma, isso vai estar refletido no orçamento, porque o orçamento é onde você vai, executar as políticas públicas que foram definidas ali como prioridade para a administração. Então, você tem ali, na base da pirâmide, as diretrizes estratégicas, do governo, e aí nós temos 3 leis, depois a gente vai falar mais um pouquinho, detalhado, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, onde você vai planejar os 4 anos de governo, os 3 anos e mais 1 ano, na verdade, do outro governo. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai orientar, e a LOA, que é a Lei Orçamentária, que a gente está falando hoje, onde a gente vai executar essas políticas públicas. Volta. Peraí. E essas políticas públicas, gente, todo mundo aqui sabe, a vida de cada um, a gente tem assim, uma demanda infinita, por educação, saúde, esporte, lazer, infraestrutura na cidade. Por outro lado, eu tenho recursos finitos, recursos financeiros, recursos humanos, a estrutura da administração, e limites legais, para gastar. Então, eu tenho que tentar equilibrar aí nessas políticas públicas, de um lado os recursos finitos e do outro lado a demanda infinita da sociedade,
e tentar montar um orçamento que equilibre, que dê conta desses dois, né, dessas duas forças aí que estão pressionando, né, o orçamento. E esse quadro aqui, eu acho que é interessante, né, porque a gente sempre passa ele nas audiências, e acho que melhor do que isso daqui para entender o que é o orçamento público, porque ele não é muito diferente do orçamento que a gente tem na nossa casa, né? Lá na nossa casa, né, a gente tem um gasto muito grande com aquilo que a gente chama de custeio na administração, né? Custeio. Na nossa casa, o que é? O aluguel, né, ou a prestação do imóvel, né, a água, a luz, telefone, a alimentação. E o que sobra, né, ali no caso para a bicicleta, né, o garotinho está perguntando, está dizendo, não vai sobrar nada para a minha bicicleta. Na nossa casa, o que é? O investimento, né, e na prefeitura também, né, um investimento que você quer fazer, né, comprar um carro, ou trocar o carro, fazer uma reforma na sua casa, comprar um eletrodoméstico. Então, assim, alguma coisa que você vai acrescentar ali no seu patrimônio. E na prefeitura não é diferente. O que sobra lá para a gente fazer investimento é a menor parte, porque a maior parte do orçamento público, não só aqui no município de Hortolândia, na maioria dos municípios e no Estado e na União também, né, a maior parte do orçamento está comprometida com as despesas de custeio, pagamento de pessoal. A gente vai ver depois uma série de despesas que a gente tem, né, para custear a máquina, para manter a máquina pública funcionando. O que é a máquina pública funcionando? As escolas do município, né, tem mais de 40, 50 escolas, né, hospital, postos de saúde, a manutenção da cidade, né, das vias públicas, dos parques, a limpeza da cidade, tudo isso é custeio. E o que sobra para você fazer uma coisa nova, fazer uma avenida, fazer uma escola nova, um hospital novo, é a menor parte. E aí que você tem que definir as prioridades. Você não vai conseguir fazer tudo. Então, você tem que escolher bem, né, o que será feito aí na parte de investimento. Então, não é muito diferente do que acontece na nossa casa. Essas são as leis, né, que eu falei ali atrás. A gente tem o PPA, que vai planejar 4 anos de governo. Ele foi feito lá em 2022. Eu tenho a LDO, que é a Lei de Diretrizes, a gente faz todos os anos. É uma prévia do orçamento. E tem a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento mesmo que a gente está discutindo hoje. E foi apresentado ali, né, no final de setembro, para os vereadores avaliarem, né, eles podem dar sugestões, modificar o orçamento. Então, o PPA é a base, né, como vocês viram lá atrás, ele vai de 2022 até 2025. Ele pega o próximo ano, né, o primeiro ano do próximo governo, que é para dar uma ideia de continuidade, para que o próximo prefeito, né, pode ser o mesmo prefeito, pode ser outro prefeito, mas que tenha uma continuidade dos programas que estão em andamento dentro da administração, tá? Para que não seja tudo jogado fora ali, né, no primeiro ano do outro governo. Então, tem uma continuidade. E a gente está onde? A gente está ali, ó, LOA 2023, né, após a LDO 2023. No começo do ano que vem, lá até abril do ano que vem, a gente já vai discutir a LDO 2024. Então, a gente já começa a pensar, né, o orçamento de 2024 no começo do ano que vem. Aqui são algumas características, eu nem vou passar, mas só para dizer assim, que a LOA ela vai trazer detalhado, né, tanto a parte da receita quanto a parte da despesa. Então, ele vai ter lá todas as receitas do município, que são mais de 100 receitas, receita do IPTU, do ICMS, né, de imposto de renda, taxas diversas, várias coisas, várias receitas que a gente arrecada. E a despesa também vai estar detalhada, né? Vai ter lá o nome da ação onde eu vou, né, gastar ou investir, né?
o montante do recurso, claro, e se esse dinheiro é do Tesouro Municipal, ou é um dinheiro que veio do governo do Estado, ou que veio do governo federal, né? Porque a gente também recebe repasses do governo federal, estadual, pode ser um empréstimo também. Então, tudo isso vai estar detalhado nos anexos que a gente manda aqui para a Câmara, tá bom? Inclusive, assim, obedecendo regras que são determinadas por leis, né, por portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Nós não podemos enviar o orçamento aqui para a Câmara do jeito que a gente quer, né, formatado do jeito que a gente achar melhor. Não, tem uma série de regras que a gente segue para mandar o orçamento para cá, tá bom? E como que a gente faz o orçamento, né? Eu, por exemplo, participo da montagem do orçamento aí já, que nem eu falei, mais de 15 anos, né? Eu sou um dos responsáveis ali da prefeitura por essa parte. Então, a gente faz o cálculo da previsão de receita para o ano que vem já, né? Então, imagina, eu sou economista, né? Então, o meu trabalho é meio que projetar, né? Pensar o que vai acontecer daqui a um ano na parte da arrecadação do município. Mas eu tiro isso da minha cabeça? Não, né? Eu vejo como que a receita está se comportando esse ano, né? Como que ela se comportou nos últimos anos, quais são as previsões, né, para a economia, né, no ano que vem. Vocês já devem ter ouvido falar do PIB, né, índice de inflação, tudo isso influencia a arrecadação do município. A gente tem que levar em conta essas coisas, né, ficar de olho nos jornais, né, acompanhar o noticiário aí econômico, político, para ter uma ideia do que vai acontecer, né, e projetar a arrecadação do município lá para 2023. De vários impostos, que nem eu falei, IPTU, imposto de renda, ISS, TBI, taxas, parte da Previdência também, a contribuição de iluminação pública, que vem lá na conta de luz, de todo mundo. O dinheiro, né, patrimonial fica rendendo juros, o dinheiro não fica parado na conta, né? Eu tenho transferências ali, correntes, que são transferências do governo federal e estadual. O Fundeb está ali, né? Fundeb, acho que o pessoal da educação aí acho que já ouviu falar do Fundeb. Outras receitas correntes e receitas de capital, que são receitas de investimentos, tá? O pessoal está... Ah, tá. Por outro lado, a gente tem o cálculo da despesa. Então, assim, o cálculo da despesa para 2023, com base na despesa desse ano, 2022. A gente analisa, né, aquilo que está sendo gasto esse ano, projeta para o ano que vem, levando em conta reajustes ou alterações mesmo dentro da máquina pública, né, contratações e tudo mais. E aí, obedecer essas regras, né? A folha de pagamento não pode passar o limite prudencial ali da receita corrente líquida, 51,30, a dívida do município, a gente tem que prever, repasse para a Câmara, né, que é até 6% de um grupo de impostos, os contratos que estão em andamento, né, a gente tem que garantir, as obras que estão em andamento também, outros custeios, né, que eu ia falar para eles, né, mas eles acabaram saindo, assim, diversos custeios que a gente tem para manter a máquina. Ah, sim, que bom. Né? Então, assim, os outros custeios que a gente tem dentro da prefeitura, luz, água, telefone, contribuição ao PASEP, cesta básica, combustíveis, materiais diversos, medicamentos, né, e limpeza pública. Então, assim, tudo isso para manter a máquina funcionando. E se depois de tudo isso, né, depois que eu conseguir garantir os recursos para atender tudo isso que já existe, aí sim eu posso pensar em criar alguma coisa nova, né? Eu tenho que respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Com o pessoal,
já falei, né? Mas o limite prudencial, né? O ensino tem que ter no mínimo 25% dos impostos, né, aplicados no ensino, no mínimo 15% para a saúde, depois a gente vai ver como é que ficou. As despesas com profissionais da educação, Fundeb, né, 70%. Tem que equilibrar a receita e a despesa, né, ao nível de fonte de recurso, vinculação. Aí vem com o projeto de lei, a mensagem, né, e com os anexos e gráficos. Foi entregue no dia 30. E como que ficou, né, a LOA 2023? Como que, né, na parte das receitas, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, mas a receita total chega para o ano que vem, está previsto ali 1.455.300.000, tá? Um crescimento ali de 18%, em cima do 2022 projetado, né? Daquilo que a gente está projetando arrecadar para 2022. Nossa, mas 18%, calma, né? Esse 18% porque tem, às vezes, muitos convênios, tem empréstimos, recursos que são carimbados, né? Quais foram os parâmetros utilizados para fazer essa projeção de receita? Né, na época, as informações que a gente tinha, né, do Boletim Focus do Banco Central. Uma inflação para esse ano, 6,7%, para o ano que vem, principalmente, 5,3% de inflação para 2023, e um crescimento do PIB, crescimento real, né, da arrecadação, de 0,4%. E o índice de participação do município no ICMS, uma queda de 4,82%. Tá? Hoje, olhei hoje o Boletim Focus, né, que saiu essa semana, não mudou muita coisa nas projeções lá né, que aparecem lá no Banco Central. Lá a gente está com uma projeção hoje para a inflação de 2023 de 5%, então caiu um pouquinho, e o PIB subiu para 0,7%. Então caiu 0,3% na inflação e subiu 0,3% no PIB. Ou seja, em geral não vai mudar muita coisa se acontecer isso realmente, né? Se eu tivesse usado esses parâmetros, não mudaria muita coisa na projeção da receita, tá? Agora, a receita corrente líquida, que é aquela receita, né, vamos dizer, onde você tira a parte da receita de capital, que é aquela que vem para obras, né, os empréstimos, convênios, e fica só a receita mesmo própria da prefeitura, descontando algumas coisas ali da Previdência, aí tem um crescimento de 8% só. Então, vocês viram lá, né? Na outra, a receita total está crescendo 18%, mas a receita corrente líquida é só 8%. Porque tem muita coisa que é empréstimo, convênios e tal. Tá? Aqui algumas receitas, né? As principais, as maiores, né? Vamos dizer. O ICMS, a gente está prevendo ali 350 milhões para o ano que vem. Fundeb 175, ISS 200, o ISS está muito bem esse ano. Então, mas um pequeno crescimento só, né, de 183 para 200. FPM 130 milhões, IPTU, IPVA, tá? Assim, são algumas das maiores receitas que a gente tem no município. E desse total de 1.455.300.000, né, a maior parte vem, né, de onde? Os grupos de receita. Transferências correntes, né, 733 milhões, 50%, que são aquelas... O que está dentro de transferências correntes? Por exemplo, né, as maiores ali, o ICMS, o FPM, o Fundeb, o SUS, o IPVA, tá? Então, dá a maior parte, né? E depois tem a parte de impostos, taxas e contribuições, que ali dentro, com 377 milhões, eu tenho o ISS, eu tenho IPTU, ITBI, imposto de renda, dívida ativa, tá?
Vocês podem ver lá que operações de crédito, que são os empréstimos, 100 milhões. Transferências de capital, que são transferências, né, do governo estadual, federal. A maior parte acho que é federal, 34 milhões. Tá? Esses são os principais grupos. Outras receitas correntes, tem ali multa de trânsito e outras coisas. E por fonte, né, a maior parte é do Tesouro, 874 milhões, 60% do total é do Tesouro. Então, receitas que a gente considera, né, do Tesouro Municipal. Muitas delas não são arrecadadas no município. O ICMS, por exemplo, ele é considerado tesouro, né? O SPM também é considerado tesouro. Tá? Aí eu tenho lá fonte 2, né? Bastante coisa também. Por quê? Porque o Fundeb é considerado fonte 2, fonte estadual. Recursos próprios, né, que são fundos, o 03, o 04 é a Previdência, é o Ortoprev, né? O 5 é o Federal, transferências da União. Outras fontes não tem quase nada. E operações de crédito, fonte 7, 100 milhões. Esse quadro a gente passa para mostrar que a receita ela é grande ali, 1 bilhão 455 milhões, mas quando a gente vai tirando, né, a parte da Câmara e da Ortoprev, que é o IPS e PMH ali, né, você tira aquilo, fica só a prefeitura, é 1 bilhão 279. Se você tira a parte da receita de capital, que é aquela receita, né, que vem carimbada para obras e equipamentos, né, de recursos que vêm de empréstimo ou de transferência estadual federal, aí cai mais um pouquinho ali, o número está cortando, mas caiu ali para 1 bilhão 100 e alguma coisa. E se a gente considera só o Tesouro, aí é 833 milhões. Né? Seria o recurso que a gente tem mais livre, né? De livre movimentação. Tá? Não é tão livre assim, porque ele já está comprometido, né? Porque o orçamento já está todo comprometido com as despesas, né, de custeio, aquilo que eu falei lá no começo. E as despesas, né? Como que... Então, assim, a gente viu as receitas, né? Aquilo que o município deve arrecadar, a nossa projeção de arrecadação para 2023. E as despesas desse 1 bilhão 455 milhões, então, a maior parte é da Prefeitura Municipal, 1 bilhão 279 milhões. Depois a gente tem ali o Ortoprev, né, que é a previdência dos servidores do município, 135 milhões, 9% do total. E a Câmara Municipal com 40 milhões, 3% do total. 3% desse bolo aí. Mas para chegar nesse valor de 40 milhões, é aquele cálculo que eu falei lá atrás, quando a gente está elaborando o orçamento, 6% de um grupo de impostos. Então, deu lá os 40 milhões. É o máximo que a gente pode colocar. Por categoria econômica, as despesas com pessoal em cargos, né, que eu tenho ali embaixo, com 444 milhões, 35%. Outras despesas correntes, na verdade, é maior, é uma fatia maior dessa parte aí, que é só da prefeitura, eu estou falando agora, com 45%. Eu tenho os investimentos, lembra lá no começo, quando eu disse que a menor parte, né, é a menor parte, se você, tirando a reserva de contingência, que não é um gasto propriamente dito. Então, os investimentos ali, 12%, com 150 milhões. Eu tenho os encargos da dívida, né, que eu não estou conseguindo ver aqui, está dando um reflexo bem em cima, mas acho que é 100 milhões, né, alguma coisa assim. Mas os investimentos, apesar assim, de ser, né, não é, claro, não tem como ele ser tão grande quanto o pessoal e quanto o custeio, mas é um valor considerável, né, no município de Hortolândia, 150 milhões, tá bom? E as despesas por secretaria, não vou falar uma por uma, mas
dá para ter uma ideia assim, de que a educação aqui na parte de baixo tem 28% do orçamento e a saúde tem 25%. Então, a educação e saúde já respondem aí por mais da metade do orçamento do município, né, da prefeitura. Eu tenho obras com valor alto, né, porque os empréstimos e os convênios que vêm, né, eles vão ser gastos ali dentro da Secretaria de Obras, né, com a infraestrutura no município. E eu tenho a Secretaria de Finanças também em destaque ali, amarelo, né, um valor alto, porque a parte da dívida do município está dentro da Secretaria de Finanças. Dívida, precatórios, PASEP. Então, por isso que tem um valor alto, tá? E aí depois tem as outras secretarias, valores menores, né? Mas o importante é destacar isso, né? Que saúde e educação, as duas aí pegam mais da metade do orçamento. E para a gente ter uma ideia, né? Aquele percentual mínimo obrigatório, né? De acordo com a Constituição, que eu tenho que aplicar na saúde e no ensino. Na saúde, o mínimo obrigatório é 15%. Para o ano que vem, a gente está deixando 25,6%. Tá? Então, assim, bem mais do que o mínimo, né, obrigatório. E o ensino, o mínimo é 25%, nós estamos deixando 26,5%. Tá? Né? Então, assim, eu tenho esse grupo de impostos aqui, com quase 900 milhões, né? E aí, tudo que vai para a educação, 238 milhões, e para a saúde, 230 milhões. Então, nos dois casos, o percentual acima do mínimo obrigatório. Para ter uma ideia, então, assim, olha, cada ponto percentual dá 9 milhões praticamente, né? Então, esse foi o orçamento aí da despesa, tá, do município. E dos principais investimentos e ações, eu vou passar aqui rapidamente, porque tem muita coisa, e isso está disponível, né, nos anexos da lei que a gente encaminhou. Apenas ali para colocar, né, assim, a gente colocou aí praticamente todas as secretarias, e tem em cada linha, né, algumas das principais ações. Então, assim, não é só investimento, tem custeio aí também, tá? Mas como são coisas importantes, né, porque não é só o investimento que é importante, né? O custeio da cidade também é importante, né? Não adianta só querer construir e você deixar o custeio, a manutenção, né, da máquina, né, de lado, né? Deixar os programas de lado e só para fazer investimento. E aí a gente pode ver que tem uma série de ações, né, de custeio mesmo, ou ações sociais, né, com valores significativos, tá? Ali no governo, a gente tem quase 12 milhões, né, de recurso próprio para várias dessas ações de direitos humanos e políticas públicas, publicidade, comunicação, né, Fundo Municipal de Solidariedade. Na assistência social, que são várias ações dentro do Fundo de Assistência Social, a maior parte ali, com quase 18 milhões de recurso próprio, e 3 milhões e 884 de recurso externo, federal e estadual, tá? Na educação, né, recurso do Tesouro, nessas ações aí, claro que tem mais do que isso, essas são as principais, 66 milhões, algumas que nem Bolsa Creche, né, quase 15 milhões, tem alimentação escolar com quase 15 milhões de recurso próprio e 29 milhões de recursos externos, né, principalmente federal, né, tá? Então, assim, valores consideráveis aí para manter, né, a educação, né, funcionando adequadamente. Na cultura, 5 milhões e 800 para várias ações ali, de música para todos, incentivo à cultura, reforma do Centro de Educação Municipal,
musical, tá? Revirada cultural, tem valores de fora também, né? Que nem a lei Paulo Gustavo, de apoio ao setor cultural, com 1.883.000. No esportes, assim, esportes e lazer tem bastante coisa, né? 3,5 milhões de recurso próprio e 6 milhões de recurso externo. Reforma de campo de futebol, de ginásio, grama sintética, tá cheio de coisa, academia ao ar livre, tá? Tem bastante coisa aí, bastante investimentos na área do esporte. Meio ambiente com 8 milhões e 100 de recurso próprio, né? 6 milhões e 900 para recuperação ambiental, que é arborização, extração e poda de árvore, tá? Educação ambiental, produção e manutenção de mudas, proteção e bem-estar animal, né? Fundo de meio ambiente e 1 milhão de recurso externo, mais ou menos. Na parte da habitação, 2 milhões e 900 de recurso próprio, a maior parte é do auxílio moradia, 2 milhões e meio de auxílio moradia, mas tem recurso também para regularização de áreas e produção de infraestrutura habitacional. Quem sabe, né, por exemplo, se o Minha Casa Minha Vida for reativado, né, e aí você, né, e talvez não consigam fazer isso logo de cara o ano que vem, mas se o Minha Casa Minha Vida for reativado e aparecerem convênios, né, novos convênios na área da habitação, a gente pode também, né, a gente inclui dentro do orçamento, na execução orçamentária o ano que vem, né? Obras, tem muita coisa, né? 21 milhões ali de recurso próprio, mas tem a parte da CIP, né, que é a parte da iluminação pública, construção de usina fotovoltaica, que acho que é lá no Paço Municipal Novo. Tem várias ações aí de infraestrutura dentro do município, né? Tem a construção do Paço Municipal, que já começou, tem a continuidade, né, para o ano que vem. Recapeamentos asfálticos ali diversos também, tá? E 113 milhões 925 mil de recurso externo. Uma parte é empréstimo, outra parte federal, outra parte recurso estadual, né? No serviço urbano, 73 milhões de recurso próprio, que é o quê? Né? Os serviços urbanos é praticamente a manutenção da cidade, né? Das ruas, dos parques, a limpeza, né? Limpeza pública, coleta de lixo, está tudo ali. A mobilidade urbana, com 20 milhões de recurso próprio e 2 milhões e 200 de recurso externo, que é a parte do trânsito, principalmente, né? E também lá a questão do subsídio ao transporte público, né? Na segurança, 2 milhões e 400 de recurso próprio, que são as ações dentro da segurança, manutenção, investimento dentro da área de segurança. A saúde, com 92 milhões de recursos próprios, a maior parte ali na gestão de serviço de saúde, né, que cuida aí do hospital, das UPAs, SAMU, tem recurso externo também, né, e recursos também, claro, para medicamentos, análises laboratoriais. E na parte de reforma, a continuidade, né, da reforma do Hospital Mário Covas, reforma da Unidade de Saúde de Santa Clara, do São Bento, né, aquisição de equipamentos também, e recursos a captar, aquele 4 milhões ali, construção de unidade básica de saúde a captar, né, mas já ficou previsto no orçamento. E no planejamento urbano, 4 milhões e 300, para ações lá da Secretaria, né, do Cidade Digital, que tem a ver com o negócio da fibra ótica, cidade planejada, tem, né, uma parte de planejamento urbano lá, programa de infraestrutura do município. Eu acho que acabou. Não, tem mais um pouquinho. Administração, olha, 27 milhões, né, de recurso próprio, ali é praticamente custeio, né, da administração. Eu tenho ali assistência à saúde servidor, plano de saúde, a parte de cesta básica também, né? Parte do plano de carreira, escola de gestão,
Então, 27 milhões. A finança, se você tira a parte do custeio da finança, o que tem ali mesmo é o programa do PEMAT, de modernização da administração tributária, 577 mil recursos próprios, 5.700.000 de recurso externo, desenvolvimento econômico, 650 mil de fomento ao desenvolvimento econômico lá pro Poupa Tempo, e tem um investimento ali de decks para as lagoas do Amanda e Dorothy, que ficou lá no desenvolvimento econômico, e o jurídico com o PROCON. Eu acho que é só. Mas é bastante coisa, Tem muita coisa ali tanto na parte de custeio, manutenção, quanto na parte de investimento também. Como eu disse, apesar de o investimento ser na maior parte dos municípios, acho que na maioria dos municípios, o investimento é a menor parte do orçamento, mas aqui em Hortolândia tem um valor significativo, E muitas ações ali de custeio, programas sociais, Eu acho que... Então é isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Estou à disposição. Obrigado, Cristiano. A gente vai verificar agora se tem que nos auxilia aqui, que nos apoia, se chegou alguma questão, algum questionamento via o site oficial da Câmara Municipal. E também, para o pessoal presente aqui, se houver algum questionamento, vai chegar até a mesa para a gente poder aproveitar a presença do Cristiano para resolver. Solucionar, pelo menos, verbalmente, Cristiano? E os colegas vereadores, quero agradecer aqui a presença do vereador Orlando, que está também nos prestigiando aqui. Obrigado pela presença, Orlando. Dizer, Cristiano, que a Câmara tem sido bastante parceira da equipe técnica da Secretaria de Finanças. Até essa audiência pública, por exemplo, não registramos emenda no orçamento. Isso é importante, você sabe o significado dessa importância também lá para a Prefeitura. E eu abro também para os vereadores que compõem a comissão, o Carlão e o Enoque, se tiverem algum questionamento, algum posicionamento a fazer. E depois, na sequência, a gente já vai para o encerramento da audiência. Então, se tiverem algumas questões, fiquem à vontade aí para poder estar fazendo. Agradeço a presença do Cristiano. Cristiano, para mim, foi explicado, deu para entender bem, as coisas estão andando bem. E 2023, o orçamento é quase 1,5 bilhão, então a gente fica muito feliz pela nossa cidade, que está sendo uma das melhores cidades do Brasil. Então, o trem está andando na linha certinho. Parabéns a todos vocês aí, só tenho a agradecer nosso presidente, Enoque, Orlando, que já está indo, a todos vocês. Muito obrigado e uma boa tarde ainda. Obrigado, Carlão. Vereador Enoque. Agradecer o Cristiano pela excelente explicação. Só uma dúvida, as emendas parlamentares possíveis desse ano tem previsão ali? Tem algumas que eu coloquei ali, mas são emendas assim, de convênios, indicações de emendas estaduais ou federais. Geralmente na parte de obras, que eles fazem indicações assim para recapeamento asfáltico, esse tipo de coisa. Então, assim, isso aí a gente já deixou previsto ali no orçamento. As emendas que já, que foram indicadas e que estão assim confirmadas, só aguardando liberação, a gente já colocou dentro do orçamento, sim. Muito bom. Parabéns, presidente. Obrigado, Carlão, a Márcia que esteve aqui, o Orlando e a equipe de servidores da Câmara que nos dá a logística. Obrigado, Cristiano. Obrigado a vocês. Cristiano, eu também quero finalizar agradecendo a sua presença, sempre muito importante para a gente. Lembrando mais uma vez que essa audiência pública é gravada, então vai ficar lá no site da Câmara, a gente vai encaminhar para a escola, que a escola pediu, e outras ações de deliberação sobre esse orçamento, além dos 2 dias ainda que a gente fica apto para poder estar recebendo as orientações. Uma coisa que inquieta a Câmara, é claro que
no arcabouço do orçamento, ela não entra, porque não é uma obra de responsabilidade do município, embora a ação política é de responsabilidade do município, mas tem sido cada vez mais aumentando a insatisfação da população, dos moradores, com relação àquela passagem de nível do Vila Real. Nós temos, na concessão feita para a Rumo, a obrigatoriedade de que ela faça a obra. Tem também aí, no orçamento, 1% ou quase 1% de reserva de contingência, que poderia estar sendo utilizada para outras finalidades emergenciais, então isso não impacta a realização do orçamento. Mas poderia destacar alguma coisa diferente disso no orçamento, talvez uma consultoria, alguma coisa parecida, para poder fazer com que o município tenha mais subsídios para poder cobrar a realização dessa obra, Cristiano? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar, para que a gente, se não responder agora, mas pelo menos sair daqui com essa incumbência de refletir sobre isso, para antes da votação ou no dia da votação, a gente deixar aquele cidadão hortolanense que cobra ciente do que está sendo feito na cidade. Eu sei que é da mobilidade urbana, essa responsabilidade de estar fazendo contato, mas até para nós fica, às vezes, uma sensação de que poderia ser feito algo mais, registrado essas cobranças, por exemplo, porque se foi feita a concessão e na concessão ela tem um prazo de 5 anos para poder fazer a obra, esse prazo se encerrou agora em 2022, porque a concessão é de 2017, ainda do governo Temer. Então, eu queria deixar essa pergunta aí, se puder responder, ótimo, senão a gente sai com essa incumbência de refletir o que é possível fazer para poder fazer com que o município seja mais ágil, pelo menos na cobrança para a construção dessa obra tão esperada há muitos anos pela população, sobretudo a população ali do Vila Real, Nova Hortolândia, Auxiliadora, etc. Sinceramente, eu não tenho assim detalhes, né, de assim, como que eu poderia explicar, em que pé que está essa situação agora, né? Eu teria que fazer uma consulta ali com o pessoal da mobilidade urbana, obras, até mesmo para ver se nesse caso, né, cabe alguma ação ali do nosso jurídico para tentar acelerar essa obra, né? Mas eu fico de encaminhar isso para a secretária, né, de Finanças, essa preocupação, e ela levar isso para a administração para tentar ver o que pode ser feito. Quem sabe colocar essa obra, né, para sair aí o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe realmente da importância dela, né? Com o congestionamento que causa ali, com o trem, né, mesmo risco, né, de algum acidente e tal. Mas eu fico de verificar, vereador, tá? Te agradeço, mas é pertinente a preocupação, não é só desse vereador, é dos demais colegas também, embora de responsabilidade de execução da Rumo, é em solo hortolandense. Algumas atribuições não tem como o município escapar, algumas deliberações que vão interferir no orçamento quando da realização da obra, também não tem como o município escapar, ainda que seja um desvio, ainda que seja alguma movimentação. Então, assim, nesse momento oportuno, talvez ter uma rúbrica orçamentária específica para isso, uma ficha específica para isso. A gente sonha de um dia estar discutindo o orçamento do ano seguinte e ter no orçamento alguma coisa que sinalize que essa obra vá definitivamente sair do papel. Eu acredito assim que nem foi colocado ao longo desses anos recurso próprio para isso, ou mesmo recurso de empréstimos, justamente porque tem essa obrigação da empresa de fazer essa obra, né? A reserva de contingência, no caso, não seria suficiente o valor, né, de 1 milhão para isso, né? Certamente o município já teria tomado, né, a providência de fazer essa obra, eu acho, caso não tivesse esse acordo, né, esse TAC, né, com a empresa, né? Mas eu acho que você tem toda a razão da gente, né, tentar. Eu acredito que as providências já estão sendo tomadas para tentar acelerar, mas a gente sabe que muitas vezes, né, nas questões jurídicas aí no país, né, são demoradas
Mas eu vou levar essa preocupação, claro, e vamos torcer para que isso, né, saia do papel aí o mais rápido possível. Legal, era isso. A Márcia quer fazer alguma consideração final? Márcia, fica à vontade. Não, então, obrigado. Confirmando de novo com quem nos assiste, temos perguntar aqui para também não. Então, eu quero agradecer, Cristiano, mais uma vez a você, que sempre está conosco aí, leva nosso abraço para o restante da equipe, o diretor Eduardo, a secretária Luísa. Quero agradecer os servidores efetivos aqui da Câmara Municipal, que sempre nos apoia, vários deles aqui presentes. Quero agradecer, por final, os vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado pela presença. Essa gravação será encaminhada lá para a escola, que de última hora não pôde ficar no período integral, mas a gente já agradece por ter dado o pontapé inicial e trazido aí os jovens para a participação na ação e na vida pública da cidade. Muito obrigado. Considero encerrada a presente audiência pública às 15h31. Obrigado a todos. Obrigado.